Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, ao nosso momento de intimidade com Deus, de oração, aonde Deus me tocou com uma palavra e esta palavra eu meditei um pouquinho nela dentro das minhas condições e capacidade para poder trazer esta palavra como uma forma de te ajudar na reconfiguração da sua vida, para que você possa viver o melhor de Deus. Nós, quando clamamos a Deus, um fator importante é necessário, que é a questão da espera, já que nós somos ser que vivemos dentro de uma esfera de tempo. Então, para que Deus nos responda dentro da nossa dimensão, paciência é fundamental por conta da necessidade de esperar no Senhor com paciência. E a minha palavra de hoje, aquilo que Deus trouxe ao meu coração, é que o justo viverá pela fé. O justo vive por aquilo que se tornou princípio de fé na vida dele. E quando ele estrutura a sua vida nesses princípios de fé, os princípios estabelecidos pela Bíblia, todos os sentimentos existentes na vida do homem passam a ser controlados por esta fé. Esta fé que é construída, alicerçada na palavra e nas dimensões dos princípios que o Eterno determinou para que nela pudéssemos andar. Todas as vezes que os nossos sentimentos tentarem nos enganar, tentando nos afastar da obediência a Deus, quando os sentimentos bater na nossa porta ou quando ele estiver lá dentro, tentando nos levar ao erro, nos conduzir a fazer aquilo que desagrada a Deus, esses princípios de fé estarão na direção da nossa vida, estarão direcionando as nossas decisões, estarão nos dando discernimento para não cedermos às pressões de tais sentimentos. E a oração, ele precisa ser movido, o clamor nosso, mesmo que esteja repleto de sentimento, mesmo que esses sentimentos estejam borbulhando em nós de maneira forte, feroz, nos fazendo sentir e pensar coisas contrárias à vontade de Deus, no momento do clamor, elas precisam ser controladas e transformadas em palavras sinceras, verdadeiras diante de Deus. Porque Ele sabe da nossa estrutura, Ele conhece melhor do que a gente o quanto esses sentimentos podem ser danosos, mas quando bem administrados, esses sentimentos podem ser poderosos para fazer com que as nossas palavras, a sinceridade, a verdade flua de maneira tão bonita, tão profunda diante de Deus. Isso pode acelerar a resposta do Senhor a nosso favor. E é por isso que eu preciso que você esteja unido comigo nesse momento de fé, nesse momento de intercessão, nesse momento de grandeza espiritual, a qual eu e você estamos sendo convocados nessa jornada de fé, onde as montanhas ou os montes de adversidades podem ser, nesse momento, reduzidos a pó, a nada, diante do poder de Deus existente em nós, que nos faz viver e experimentar uma fé ativa, uma fé verdadeira, uma fé que traz à existência, acima de qualquer outra coisa, o homem ou a mulher que nós precisamos ser diante de Deus. Então não se deixe dominar, não se deixe vencer, não ceda a nenhum sentimento contrário à vontade de Deus, porque o justo vive pela fé, o justo não vive pelo que sente, porque os sentimentos, na maioria das vezes, pode ser enganoso, não pode ser verdadeiro
ou melhor, não possa ser verdadeiro, dependendo daquilo que nós estamos vivendo, dependendo daquilo que nós estamos experimentando. Então, quando nós vivemos pelo que sentimos, fica muito fácil abandonar os aposentos da oração. Por quê? Quando nós oramos e Deus não responde-nos logo de imediato como gostaríamos, nós sentimos que Deus não existe. Ou nos sentimos inferiores às outras pessoas. Ou nos sentimos e nos pegamos fazendo comparação às outras pessoas. E por conta dessa não resposta, esse sentimento de frustração nos fará sair, nos fará separar, nos distanciará dos aposentos, conduzidos, direcionados pelo que sentimos, diante de tantas palavras contrárias à palavra de Deus. Quando a palavra aparentemente não fizer sentido na nossa vida, passaremos a sentir que a palavra de Deus não é tão verdadeira como alguns afirmam ser. Quando nós, queridos, nos deixamos nos envolver pelo que sentimos e vamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus não corresponde ou não atende às minhas necessidades, eu vou dizer que a palavra de Deus não foi escrita por Deus, foi escrita por qualquer homem, por qualquer psicólogo, e isso vai fazer com que esse engano me separe da palavra de Deus. Eu vou parar de meditar na palavra de Deus, porque afinal de contas, existem livros supostamente melhores e mais profundos do que a Bíblia, de maneira psicologicamente falando, ou intelectualmente falando. Então não permita que os sentimentos não façam com que você tome decisões erradas e precipitadas. Sabe por quê? Porque quando somos direcionados pelo que sentimos, dominados por sentimento, em detrimento à fé que o justo precisa ser, já que o justo vive pela fé, esse sentimento enganoso no momento de crise na igreja, no momento em que a igreja não atende às minhas expectativas, no momento que eu bato de frente com um irmão ou com outro, no momento que eu não me dou bem, ou que eu não gostei da palavra, ou do louvor, ou que algumas coisas acontecem no núcleo familiar da igreja, como fofoca, desavença, disse-me-disse, ou não agradou meu filho, não agradou meu esposo, a minha esposa, esses sentimentos vai me convencer que a igreja não é um lugar para mim, que a igreja, em vez de ser um lugar santo, é um lugar onde as pessoas são piores do que aquelas pessoas que estão no mundo. Esses sentimentos começam a crescer e ela começa a dominar a sua maneira de pensar, de ouvir, de sentir, de enxergar as coisas, e todas as vezes que você estiver num ambiente de igreja, toda a tua percepção humana vai estar voltada de maneira contrária para receber tudo aquilo que é negativo, mesmo que não haja algo negativo numa fala, no louvor, numa posição, em uma forma de tratamento. Esse sentimento vai fazer com que essas coisas sejam interpretadas de maneira equivocada e você vai sair da igreja. Quando nós deixamos com que os nossos sentimentos nos dominem, não vai valer a pena estar na comunhão dos irmãos, porque quando nós nos convertemos, aquele calor humano, aquele amor, toda aquela festa, com o passar do tempo vai diminuindo, porque nós temos que amadurecer, porque nós temos que aprender a viver pela fé, não pelo que sentimos. E nós passamos a ver que parece que o irmão me tratava de uma forma, agora me trata de outra, já não me convida mais para as festas de aniversário, para o churrasco, para o almoço, para isso e para aquilo, e esse sentimento vai me convencer que não vale a pena estar na companhia dos irmãos, porque na minha percepção sentimental equivocada é que meus irmãos são falsos. Então não deixe que os sentimentos atrapalhem a sua comunhão com o seu cônjuge. Não deixe com que os teus sentimentos leve você a tomar uma decisão da qual você possa se arrepender depois. Não permita que o seu casamento vá por água abaixo porque você está sentindo, e quando você sente, você reage.
quando você reage, toda a sua cosmovisão vai ser construída em cima desse sentimento e você vai passar a ver coisa que não existe, vai ouvir coisas que não foram ditas e vai tomar atitudes e ter comportamentos totalmente contrários àquilo que poderia promover a harmonia, a paz e a prosperidade da sua família. O justo não vive pelo que sente, o justo vive pela fé. Os meus sentimentos têm que estar agora sendo controlados pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Se eu estou querendo me divorciar, eu vou buscar na minha fé, naquilo que está estruturado a minha fé, as principais doutrinas bíblicas, para ver se eu tenho realmente legalidade para me separar. Será que eu não estou sentindo o que não é para sentir, vendo o que não é para ver ou que não existe? Eu estou ouvindo aquilo que não está sendo dito? Eu tenho que parar e colocar toda a minha estrutura psíquica, toda a minha vida espiritual, toda a minha vida social na direção da vontade de Deus, que é a base pelo qual nós direcionamos as nossas vidas e pelas quais tomamos nossas decisões. Não se precipite, não deixe que nada e nem ninguém domine os seus sentimentos, que precisam ser dominados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Quando os teus sentimentos forem muito fortes, você precisa então poderar, sentar, buscar conselho de pessoas dignas, de pessoas de fé, equilibradas, para poder te mostrar o contraponto que na maioria das vezes, pelos sentimentos que sentimos, nós não queremos ver e não queremos ouvir nada contrário àquilo que nós vamos ouvir ou que irá ser mostrado a nós. Então esse é um momento que você precisa colocar sobre o controle do Espírito Santo todos os seus sentimentos, todas as suas decisões, porque às vezes tem coisas que você vacila e que dá para consertar, outras não. Então é sobre isso que nós vamos orar. Grandioso Pai, Deus que nos presenteou com a fé salvadora. Nos encontramos, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, debaixo dessa graça de poder, dessa graça que nos dá condições de controlar quem somos. Quando nós liberamos os espaços necessários para que a Tua palavra, Senhor, nos reconfigure, para que o Teu Espírito Santo se aposse dos nossos lábios, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso tato, do nosso coração, do nosso cérebro, de tudo que temos e somos, para que através disso os nossos sentimentos estejam subjugados à Tua vontade, à vontade controladora do Teu Espírito Santo. Porque todos os dias nós temos que tomar decisões. Todos os dias, Senhor, nós iremos nos deparar com situações adversas, com problemas adversos, com situações das quais muitas das vezes nós não estamos preparados para enfrentá-los. E os sentimentos nesses momentos, eles afloram, eles tentam dominar a nossa carne, tentam dominar as nossas decisões, fazendo com que falemos o que não é para ser dito, fazendo com que ouçamos o que não é para ser ouvido, nos colocando à disposição de reação ou numa disposição reagente, que da qual mais tarde nós iremos nos arrepender. E é por isso que existem tantos equívocos, Senhor, dentro da família, no trabalho, entre vizinhos, dentro do próprio seio da igreja. Precisamos desse autocontrole, desse domínio próprio, do qual a Tua palavra diz que o justo não vive pelo que sente. O justo vive pela fé. E a fé, Senhor, é aquilo que limpa a nossa visão, desagrava os nossos ouvidos, segura a nossa língua e coloca os nossos sentimentos, os nossos corações no seu devido lugar para que toda reação nossa seja coerente com a Tua palavra.
seja coerente com o teu Espírito Santo, seja coerente com as dimensões celestiais e não coerente com as trevas, não coerente com as atitudes demoníacas, não coerente, Senhor, com os falsos testemunhos. Precisamos avaliar a nossa vida. Meu Deus, limpa a mente deste homem, desta mulher. Senhor, limpa a mente dessa jovem, deste adolescente, que nesse borbulhar, nesse enfervecer de sentimentos, está pensando em cometer uma loucura, atentar contra a sua própria vida, abandonar o seu cônjuge. Senhor, estão pensando até mesmo em trair, pagar na mesma moeda, porque esses sentimentos afloraram, não querem perdoar, não querem liberar perdão, não querem jogar na lata do lixo esses ressentimentos, essas toxinas que têm conduzido esse irmão, essa irmã a pensar dessa forma, a reagir dessa forma, porque estão com os nervos à flor da pele. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, penetra aonde eu não posso, aonde eu não tenho condição, aonde os familiares, o pastor, o líder desse jovem, desse adolescente, não pode tocar, que é nos sentimentos, mas o Senhor pode. O Senhor, através do teu Espírito Santo eterno, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, pode derrotá-lo nesse momento e colocá-lo numa situação de submissão à tua vontade. E assim vai ser prevenido o divórcio. Assim vai ser prevenido, Senhor, que esse menino, que essa menina abandone a sua casa ou se lance apaixonadamente nos braços de uma pessoa que vai arruinar a vida dela ou a vida dele, trazendo muita perturbação para a sua família, porque os sentimentos estão o dominando, estão fazendo com que eles percam o equilíbrio, o tino, o siso, estão perdendo a razão. Toca, meu Deus, de maneira poderosa na alma, na vida dessa pessoa, fazendo com que ela mude de opinião, mude de ideia, para que ela não venha cometer esse assassinato, para que ela não venha cometer essa desgraça contra a sua própria vida, desgraçando a vida dela e a vida das pessoas que a amam. Meu Deus, vai agora nesse ser, nesse coração, nessa alma, e vai tirando todas essas toxinas ruins, essas toxinas que estão fazendo essa pessoa passar mal, a se destruir, fazendo com que ela se enverede pelo caminho das drogas, do alcoolismo, de prostituição, quer até mesmo entrar no caminho da marginalidade, porque esses sentimentos estão sendo convencidos por situações, circunstâncias e por pessoas. Meu Deus, provoca um redemoinho e afasta essas más companhias. Tira, Senhor, essas falsas amizades. Começa a fazer e entrar, Senhor, faz com que essa situação entre agora num processo de transformação. E essa transformação começa afastando essas pessoas, essas más companhias que têm fermentado esse sentimento, esses pensamentos, essas más atitudes, fazendo com que essa pessoa tão honesta, tão dedicada à família, se torne um carrasco e um ditador da sua família, se torne uma pessoa amargurada, sem fé, sem coração, uma pessoa seca, nojenta, uma pessoa, Senhor, repugnante, uma pessoa que não era dessa forma e por uma razão ou outra esses sentimentos afloraram, ela perdeu a sua razão, deixou de ser conduzida pela fé do qual todo justo anda por ela. Por isso que a fé é dos justos e o justo anda em justiça, com consciência, faz o que te agrada, faz o que é correto, faz o que é luz, faz, Senhor, aquilo que a própria palavra diz que é justiça. Não anda construindo sua vida em sentimentalismo. Nós entendemos que sentimento é estupidamente importante,
mas que precisa ser estupidamente controlado, meu Deus. Esse irmão que está dizendo, eu vou sair da igreja, porque toda vez que eu chego na igreja, é piadinha daqui, é piadinha dali, quando na verdade, Senhor, foi ele que se colocou nessa condição sentimental e não está percebendo que os sentimentos estão dominando ele. Ele não está ponderando, ele não está colocando a coisa no seu devido lugar, ele não está conversando com a pessoa, ele está evitando resolver o problema porque ele tem medo de se deparar com essa realidade errada que ela mesma criou a respeito de toda essa situação. Não permita que esse homem volte para o mundo, que essa mulher volte para o mundo, para a sua vida pregressa, de derrota, de destruição. Por isso, Eterno, entra com providência na vida dessas pessoas. Entra com providência quebrando todas essas cadeias, todas essas formas que talvez estejam alimentando demônios. Que demônios estão, meu Deus, querendo aflorar esse sentimento ao nível da explosão para que essas pessoas cometam essas loucuras. E cometendo essas loucuras, o reino do inferno é quem ganha. Eu repreendo, nós repreendemos a minha amiga, o meu amigo, essa família unida com a minha fé, eu unido com a fé delas. Nós quebramos essas cadeias em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Seja liberto agora. Você não vai cometer esta loucura. Você não vai sair da igreja. Você pode até mudar de igreja. Mas se você não resolver o problema aqui, ele vai te encontrar lá na outra igreja. Então resolva esse problema da melhor maneira possível. Você que está aí querendo destruir a vida do seu vizinho, da sua vizinha, você que está chateado por uma razão ou outra, esse é o momento, crente, de você colocar sua fé em ação e andar racionalmente, baseada na fé, construindo o resultado que você espera. Não o resultado que você sente, o resultado que você espera, construído na Bíblia, construída dentro dos princípios divinos, em nome de Jesus. Você não vai abandonar o seu marido, a não ser que seja uma coisa muito grave, aí sim eu te aconselho. Mas se é uma coisa que você pode superar, que não te traz risco de morte, que você ainda pode mudar você para mudar ele, porque às vezes nosso sentimento sempre aponta que o outro é que precisa mudar, esquecendo que os meus sentimentos também me enganam, dizendo que eu sou certo, que eu tenho razão. O outro talvez só está reagindo ao seu comportamento, às suas palavras, e você talvez não tenha se dado conta disso. É importante que você não abandone seu lar neste momento, a não ser que seja extremamente necessário. A preservação da sua vida, preservação da vida dos seus filhos e vice-versa. É importante que você não se entregue a esse amor, não dê essa prova de amor a esse homem, a essa menina que está te pedindo. Não deixe os teus sentimentos te enganarem. Não deixe que essas balelas te iludam e faça você cometer algo da qual você vai se arrepender profundamente depois. O justo vive pela fé. E nós estamos unidos na fé, na palavra, com fé no Senhor Jesus, com fé em Deus e vivendo como justo, baseado e construindo tudo que temos e somos dentro dessa perspectiva, desses princípios da fé. Porque o justo não vive pelo que sente, mas o justo domina tudo que sente porque ele vive pela fé em Cristo, na palavra e com fé em Deus. Querido, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Olha, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e vamos fazer o nosso canal um canal relevante. Mas eu preciso da sua ajuda, ok? Shalom, paz e bênção, fui.